vamos nos preparar. Vou começar agora a apresentar a viajante de hoje. A Andreia Castro já visitou mais de 60 países em 5 continentes. A Andreia Castro aliás, até eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo aqui no grupo dos viajantes minimalistas, em que nós estivemos a falar do coronavírus e a Andreia esteve a dar algumas dicas sobre... aliás, esteve a dar algumas dicas sobre a informação do que era o coronavírus na altura. Aliás, o vídeo já foi há algum tempo, penso que foi no início do mês de fevereiro. A Andreia Castro é médica, é viajante, é blogger, tem 1001 projetos que vai partilhar connosco. Pessoal, preparem-se para uma manhã, tipo, brutal. Ela tem montes de coisas para falar connosco. Vai falar de uma história connosco que ainda não falou com muitas pessoas. Portanto, pessoal, isto vai ser algo exclusivo. Espero que gostem. Muito bom dia, Andreia Castro. Bem-vinda ao Viagem. Olá, como estás? Tudo bem? Andreia, sei que tu fizeste uma viagem grande na América do Sul. Eu sei que tu tens montes de viagens, nós podemos falar de tantas viagens, mas eu quero que tu fales especificamente, ou começando por esta da América do Sul. Andreia, antes de tudo, diz-nos quem é que tu és, fala-nos um bocadinho de ti, um bocadinho dos teus projetos. Depois avançaremos mais à frente em específico de cada projeto, mas fala-nos um bocadinho de ti. Andreia, bem-vinda ao Café da Manhã em Viagem. Obrigada. Bem, eu acho que fizeste uma introdução brilhante, portanto não há assim muito que eu possa acrescentar, porque acho que tu já o fizeste otimamente. Portanto, sou médica, como tu estavas a dizer, eu neste momento trabalho em contexto de urgência, embora a minha formação seja como médica de família, mas há cerca de 3 anos atrás decidi despedir-me, porque percebi que precisava de viajar ainda mais do que estava a viajar habitualmente e portanto, fazendo ali um bocadinho as contas do tempo de dias de férias que nós tínhamos e o tempo útil de vida que nós temos cá na Terra, por assim dizer, e sendo um bocadinho menos do que gostaríamos, optei por desvincular-me e por ir viajar um bocado mais do que era habitual até ao momento. E foi assim, na sequência disso, que acabei por estar na América do Sul, efetivamente, os tais 3 meses que estavas a referir. Hoje em dia, pronto, agora estou um bocadinho aqui em stand-by, estamos todos com o coronavírus, estamos mais em casa do que é habitual e faço, para além do meu trabalho na urgência, faço consulta do viajante, portanto, formei-me em medicina do viajante e faço esta consulta online, precisamente através do meu site. E, neste momento, tanto também as consultas do viajante paradas, aquilo que estou a fazer é receber pedidos de receitas médicas e estou a enviar os pedidos que recebo pelo site diretamente para o e-mail das pessoas. Ok, Andreia, diz-me uma coisa e eu vou fazer o papel que muitos de nós que estamos neste momento a assistir, se calhar nunca ouviu neste conceito de consulta do viajante online, porque se calhar nunca precisou de fazer uma consulta para ir para um destino. O que é isto da consulta do viajante online? E o que é isto de ser online? Porque nós estamos habituados a fazer uma consulta do viajante ou uma consulta com um médico presencial, mas o que é isto de fazeres isto online? Como é que isto funciona? A consulta feita de forma online é praticamente ou completamente igual àquilo que nós fazemos de forma presencial. Aliás, salvo raras exceções, se eu vir que há condicionantes que impedem que a consulta seja feita online, eu própria dirijo a pessoa para uma consulta física na maior proximidade possível, portanto, dentro daquilo que é a rede de consultas, cá a nível físico. Se nós virmos que é uma coisa que não conseguimos fazer a partir da internet, encaminhamos a pessoa. De resto, é das poucas consultas que nós podemos fazer pela internet, porque é uma consulta puramente de aconselhamento, ou seja, o que nós vamos fazer é agarrar em toda a informação da pessoa, nomeadamente qual é o seu histórico de saúde, se tem problemas de saúde crónicos, se tem alergias, se tem algumas condicionantes, regra geral do seu perfil de saúde, e vamos articular isto com a informação da viagem que a pessoa pretende fazer, ou seja, para que destino é que quer ir, durante quanto tempo, o que é que vai fazer, portanto, se vai em voluntariado, se vai em lazer, etc. E, portanto, conjugamos esta informação toda de forma a estratificar o risco da pessoa em termos de saúde, de acordo com esta viagem, e, portanto, prepará-la da melhor forma para ir, seja através de aconselhamento geral, e isto tem muito a ver com o tipo de alimentos e de bebidas que é consumido, a célebre questão da água contaminada e dos alimentos contaminados. Falamos sempre também da parte das picadas de mosquito, de doenças transmitidas por picadas de mosquito. As pessoas normalmente lembram-se sempre só da malária, mas temos a malária, temos o dengue, temos o zika, muito comum também em alguns países até da América Latina. Falamos muito da questão da raiva,
muitas vezes passa ao lado porque é uma doença que nós na Europa já não temos e que as pessoas se esquecem e que é 100% mortal, não é? Portanto, a questão da raiva também sempre referida, e depois entramos naquilo que as pessoas acham que é a consulta do viajante a sério, mas que é apenas, para nós é apenas uma pequena parte, que é a questão das vacinas. Portanto, as vacinas recomendadas para determinados destinos. Portanto, basicamente a consulta do viajante é isto que faz, é preparar o viajante da melhor forma possível para passar as suas férias sem quaisquer intercorrências, ou caso aconteça alguma coisa, uma picada, uma mordidela, uma diarreia do viajante, que é extremamente comum, saber lidar com essa situação de forma a não ter as férias estragadas. Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu só por esta conversa já tenho vontade de seguir a Andreia, que é daquelas pessoas que eu quero ter sempre por perto, por uma razão muito simples, porque nós temos alguém que já tivemos a oportunidade de ver, que faz-nos a papinha toda e nós não temos que sair de casa, que eu acho que hoje em dia nós estamos a tornar a nossa vida o mais confortável possível. E a Andreia faz este trabalho. Andreia, primeiro de tudo, parabéns por esta ideia, parabéns por este projeto, que acho que é fantástico. E eu, sem dúvida, quero ter sempre atenção e quero consultar-te muitas vezes. Cada vez que eu fizer uma viagem, e eu que sou e que partilho imenso e tento educar ao máximo ou inspirar as pessoas no sentido de planear e prepararem a vossa viagem com antecedência para que nada corra bem. Eu acho que até o minimalismo em viagem tem muito a ver com esta forma de viajarmos de forma inteligente. E este caso, e isto da consulta do viajante online está sem dúvida integrado neste conceito. Vamos partir então para a tua... Não há deslocações para lado nenhum, efetivamente é fazer o pedido da consulta, não há intermediários, portanto a conversa é logo diretamente comigo, nós combinamos uma hora que seja boa para toda a gente, seja a hora de almoço, seja logo de manhã, final da tarde, a seguir ao jantar, e estamos, tal como tu e eu estamos a conversar, estamos a fazer a consulta e as receitas são enviadas no final da consulta, tal como dizia no início, tal como estou a fazer agora com receitas de medicação crónica somente. Muito bem. Andreia, antes de partirmos, e obrigado aqui por esta mensagem, saboreando o café e ouvindo da doutora Andreia Castro, já fiz esta consulta do viajante quando fui à Índia. Olha, a Índia é um local por excelência que precisa de consulta do viajante. Sem dúvida. Andreia, fala-nos então um pouco sobre a tua viagem, esta viagem que tu fizeste à América do Sul. Eu sei que o pessoal, neste momento, e sei que tu és daquelas pessoas, acima de tudo, que recomenda ao pessoal não saiam de casa, mas podemos sonhar, podemos começar a planear as nossas viagens na nossa cabeça. E eu sei que tu nos vais inspirar agora com a tua viagem à América do Sul. Sem dúvida. Foi durante quanto tempo? Quantos países? Fala-nos de... Eu já conhecia a América Central muito bem, porque efetivamente já desde miúda que viajava muito com os meus pais e houve ali uma fase que nós antigamente tínhamos uma semana de férias em novembro, cá em Portugal. Tu estás na Alemanha, se calhar já não te recordas. Mas há uns anos atrás havia ali uma semaninha de férias ou havia ali um intervalinho com um feriado em que nós conseguíamos aproveitar. E quando era miúda, os meus pais, houve uma altura que começaram a explorar um bocadinho a América Central, portanto, aqueles destinos mais de férias, de resort, Cuba, as Repúblicas Dominicanas, etc. E eu sempre guardei muito boa ideia de tudo o que são estes países latinos, portanto, da alegria que estes países têm, da música, da energia. E só conhecia, em termos da América do Sul, só conhecia o Brasil. Não conhecia mais nada, mas sempre tinha tido muita curiosidade. E, efetivamente, tudo aquilo que eu via da televisão, havia locais que me chamavam muito, nomeadamente a Patagónia chilena e a Patagónia argentina. Eram dois destinos que eu queria muito ver com os meus próprios olhos, assim como a travessia do Uyuni, ali da passagem da fronteira entre o Chile e a Bolívia. E, portanto, há 3 anos atrás, na altura em que decidi despedir-me do Sistema Nacional de Saúde e focar um bocadinho a minha vida naquilo que seria as minhas prioridades e aquilo que seria possível fazer no tempo de vida que temos disponível, a minha intenção, efetivamente, era ir para a América do Sul e, portanto, eu queria fazer todo o continente, aproveitando, basicamente, começar a descer por uma costa e começar a subir por outra. Eu, na altura, tinha viajado muito pouco sozinha, portanto, tinha muito pouca experiência de viagem a solo, embora já tivesse feito Erasmus, eu já tinha feito um intercâmbio no Japão com 13 anos, tinha ido também com um grupo de pessoas da minha idade para o Japão e ficámos em casa de japoneses, já tinha estudado fora por diversas ocasiões, mas nunca tinha praticamente viajado sozinha assim a longo prazo. E tive muito receio de começar pela Colômbia. Achava que começar pela Colômbia para uma mulher era uma coisa pouco sensata. Portanto, eu tinha um plano de começar na Costa Rica e de ir descendo
Plano este que depois, por uma série de situações da altura que não correu bem, e que foi quando fui parar ao Havaí e tive 2 meses no Havaí, mas efetivamente o objetivo foi sempre ir para a América do Sul. E, portanto, apesar de não ter conseguido começar pela Colômbia e ir descendo, tive então os tais 2 meses no Havaí e depois, para conseguir colmatar mais ou menos o atraso que eu tive e de forma a conseguir ainda aproveitar a viagem, o que eu fiz foi voar diretamente desde Honolulu para Los Angeles, de Los Angeles voei para Miami e de Miami voei então para Buenos Aires. Ou seja, em vez de começar a minha viagem por cima do continente, aquilo que fiz foi começar ali a meio, fui diretamente para a Argentina e fui então em direção a sul. Porque isto foi tudo, faz agora precisamente 3 anos, aliás, 3 anos não, foi há 2 anos atrás, foi em 2018. Foi em 2018, nós estamos há tanto tempo em casa que já não damos conta. É verdade. Foi em 2018, foi há 2 anos atrás. O que acontece nesta zona, e nomeadamente nesta época do ano, é que o clima muda de forma muito, muito intensa. E, portanto, para se fazer, eu queria muito fazer o circuito do W nas Torres de Alpine. Era um grande, grande objetivo que eu tinha e tinha que o fazer no máximo dos máximos até acabar o mês de março, porque a partir daí as temperaturas começam a descer muito, começa a ficar muito vento, é um vento muito, muito frio e as condições em termos de possibilidade de acampamento e de fazer trekking começam a ser muito dificultadas. Portanto, eu sabia que se queria ter esta oportunidade na minha vida de fazer as Torres de Alpine e de fazer os trekkings em Ushuaia e etc., teria que ser no máximo até ao final de março. Portanto, o mês de março acabou por ser dedicado, o mês de março e ainda parte do mês de abril, acabou por ser dedicado muito a estes trekkings. E acabei por voltar só a Portugal, eu tinha partido em janeiro e acabei por voltar a meio de maio. Tinha uma situação cá em Portugal que me fez voltar, ainda assim fiz Argentina, Chile, Peru, não, peço desculpa, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Brasil, exatamente, foi o trajeto que eu... Diz? Foram 5 países, então. 5 países, portanto eu comecei então na Argentina, desci até cá abaixo, até Ushuaia, que é o ponto mais a sul da América do Sul, por assim dizer, portanto depois a seguir temos a Antártida, e depois comecei a subir devagarinho pela costa do Chile, até chegar ao norte, até chegar ao Atacama, e, portanto, e nesta corrida em que tu sobes o continente sul-americano, tu vais sempre a cruzar fronteira múltiplas vezes entre o Chile e a Argentina, porque há ali muitos pontos de interesse, quer de um lado, quer do outro, e nós estamos sempre a cruzar a fronteira. Então, eu fiz sempre isto de autocarro. Nunca apanhei aviões depois dentro da América do Sul, somente uma vez. De resto, andei sempre em estrada, e chegando ao cimo, ao Atacama, fiz o cruzamento pelo Salar de Uyuni para a Bolívia, tive ainda umas semanas na Bolívia e depois entrei no Brasil e foi do Brasil então que regressei a Portugal, fiz o voo. Mais tarde tive a possibilidade, quis muito voltar, porque efetivamente a ligação à América do Sul é muito grande e acho sem dúvida que é um continente espetacular, que as pessoas muitas vezes nem têm noção, tem zonas muito, muito desenvolvidas e tem outras zonas efetivamente mais pobres. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Peru e o Equador, ainda, mas já fui à Colômbia, que era a minha hipótese inicial. O ano passado acabei por estar 15 dias na Colômbia e, efetivamente, cada vez que volto a algum país que seja da América do Sul, acho que é uma zona com muito a oferecer, mesmo. André, eu tenho imenso interesse neste tema, porque eu nunca estive na América do Sul. Nunca estive na América do Sul, portanto eu estou completamente babado a ouvir-te. Eu acho que, aliás, quando eu fizer a viagem à América do Sul eu tenho que te consultar. Vou só fazer aqui um à parte para partilhar com vocês que nos estão a ouvir. Se vocês tiverem alguma pergunta para a Andreia relativamente a esta viagem da América do Sul, malta, esta é a grande oportunidade. Escreva aqui nos vossos comentários, a imagem vai aparecer, a mensagem vai aparecer aqui no ecrã e a Andreia terá todo o gosto em responder. Andreia, quero fazer 2 perguntas que eu acho que alguns de nós têm na cabeça, que é... Como é que eu também pode ser essa. Não era essa, mas vamos colocar então 3. Primeiro, quanto tempo e como é que foi a preparação desta viagem? A segunda pergunta é, como é que é viajar a solo e viajar sendo mulher? E qual é o teu orçamento? Se tu achas que gastaste demais, se tu achaste que o orçamento foi perfeito para o tempo que tu tiveste em vez, tu tiveste entre janeiro
e maio foram cerca de 4, 5 meses. Foram 5 meses, sim. Muito bem, responde-nos a estas 3 perguntas e, pessoal, se tiverem mais alguma questão, já houve aqui uma pergunta que foi, e foi sozinha, sim, a Andreia foi sozinha, mas sim, Andreia, vamos começar então por estas 3 perguntas. Olha, em termos de preparação, eu acho que há 2 fases de preparação muito importantes. Tens uma fase de preparação mental, que é todo o período entre tu começares a pensar no assunto, entre tomares uma decisão e entre as coisas começarem a acontecer. E eu acho que o período de preparação e de mentalização foi efetivamente aquele que foi mais prolongado. Eu já queria fazer algo do género há muito tempo, tinha muitas condicionantes pelo facto de estar a acabar o meu internato médico, porque nós temos que fazer a faculdade, que são 6 anos, mais uma coisa que é o ano 0, e depois ainda temos a nossa formação específica, que dura 4 a 6 anos, e portanto eu já tinha 31, 32 anos, quando finalmente consegui acabar todos os meus estudos. Isto fora as pós-graduações, depois fui fazendo a seguir a isto. Portanto, eu até uma determinada altura da minha vida, que não foi assim há tanto tempo atrás, eu estava extremamente condicionada e não podia tomar esta decisão. E, efetivamente, quando comecei a pensar no assunto e comecei a ver que era uma coisa viável, ali mais ou menos, eu acho que foi no espaço de 6 meses, comecei a perceber que, efetivamente, eu tinha que parar e que tinha que tomar um rumo diferente à minha vida. Portanto, eu comecei a pensar nisto mais a sério. Eu acho que entrei numa altura ali de um burnout, na altura do Natal. Eu estava a trabalhar em muitos sítios em simultâneo. Portanto, sabes que uma das coisas, efetivamente, nós temos sempre muita procura e temos muitas oportunidades de trabalho diferentes. Seja domicílios, seja trabalho em urgência, seja trabalho de centro de saúde. Portanto, eu passei numa fase em que estava a trabalhar em muitos locais diferentes e isso claramente esgotou-me a nível profissional. E depois estive ali uns 6 meses em que comecei precisamente a perceber que não me servia de nada estar a trabalhar muito ou estar a ganhar mais quando eu não podia fazer usufruto do tempo que tinha disponível porque tinha pouco tempo. Ou seja, eu nem tinha tempo para preparar as viagens porque estava sempre a trabalhar. Então gastava mais porque basicamente ia à procura de viagens pré-organizadas por alguém que já não me satisfaziam. Compreendes? Portanto, acabava por gastar dinheiro, às vezes, em algumas agências, que me saía muito mais caro, porque eu não tinha tempo para organizar as coisas. E, portanto, ali naqueles 6 meses, eu acabei por decidir que, efetivamente, eu queria fazer isto. Quando tomei a decisão, em junho, consegui, uma coisa extremamente rara, mas consegui uma licença sem vencimento de 1 ano, a nível do meu agrupamento de centros de saúde. Olha, a Vera de visitar a Colômbia, pá, a Colômbia é extraordinário, acho que sim, toda a gente deve vir, é um país onde eu gostava muito de voltar, que ainda falta ver um bocadinho. Tanto tomada a decisão, as coisas foram muito rápido, e isso é que é uma coisa extraordinária nisto da vida e do mundo e de como as coisas fluem quando é para correr a nosso favor e efetivamente correm. Eu, a partir do momento em que tomei a decisão de me ir embora, eu consegui a tal licença sem vencimento e todas as coisas se encaminharam da forma mais fluida possível. Eu arranjei substitutos para mim a nível do meu trabalho, portanto, eu não deixei os meus utentes sozinhos, eu trabalhava como médica de família, os meus utentes foram entregues a outros médicos, que eu consegui colocar no centro de saúde para me substituírem. Ainda fui a São Tomé fazer voluntariado à Ilha do Príncipe, tive uma semana nas roças a fazer voluntariado médico, a fazer rastreio de cancro de colo do útero, no hospital, foi uma equipa muito, muito gira. Portanto, tive esta oportunidade já na sequência de, ok, eu decidi despedir-me, portanto eu estou livre, eu posso integrar um projeto de voluntariado, coisa que eu nunca tive tempo de fazer. E depois, de repente, então lanço-me na viagem. Portanto, foi mais um período de preparação mental do que o período de preparação de viagem propriamente dita. Porque eu depois para a viagem levava uma mochila nas costas com roupa e levava uma mochila na parte da frente com tudo o que é material eletrónico e que carregava, era muito mais pesada do que tudo o resto. Porque eu fui com drone, fui com máquina fotográfica, fui com tripés, fui com objetivos, fui com computador, fui com carregadores desta tralha toda. Portanto, eu levava 25 quilos, não fui nada minimalista nessa viagem, mas Gonçalo, desses 25 quilos, 12 se calhar era o material eletrónico que ia comigo na parte de frente. Eu não levava praticamente muita roupa. Eu consegui levar roupa para todo o tipo de clima. Aliás, eu apanhei na Patagónia 5 graus negativos na noite em que dormi nas Torres de Alpine, que foi numa tenda. Portanto, fui desde 5 graus negativos até uma temperatura no Brasil de cerca de 30 graus. Portanto, houve uma variabilidade térmica muito, muito grande. E consegui ter sempre roupa para tudo isto. Levei um par de ténis que me durou praticamente até ao fim. Depois comprei um outro que ainda hoje tenho, que ainda não consegui mandar fora.
um fato de banho, roupa interior era sempre lavada durante o duche ou noutras situações. Pá, tinha um bom casaco que tinha comprado na Decathlon, daqueles que se amarrota e que faz uma coisita redonda, e tinha umas camisolas térmicas. Portanto, eu de roupa nunca levei muita coisa. Eu organizo muito com os packing bags, que é uma coisa que eu acho que todos os viajantes, se não conhecem, deveriam conhecer e deveriam utilizar, porque efetivamente nós arrumamos a roupa de forma muito, muito organizada, e foi isso que me valeu durante esta viagem, porque eu procurava alguma coisa e conseguia tirar. E André, eu vou-te pedir, e desculpa estar a interromper, eu vou-te pedir depois nos comentários que tu faças uma partilha de uma imagem para o pessoal tentar perceber o que produto é este, até porque isto pode criar depois um interesse no futuro, nas viagens, nas futuras viagens, mas sim, desculpa te interromper. O bom daquilo é que, por exemplo, se tu queres camisolas, tu sabes que tens um packing bag só com camisolas e com casacos. Tu queres calças ou calções, tens isto noutro packing bag. Calças, calções, saias, no teu caso não vai ser necessário, mas para nós há sempre. Pronto, e as coisas estão muito bem organizadas, e para uma viagem de fundo e de longo prazo, seja 5 meses, seja um pouco mais, tu tens de ter as coisas organizadas, senão todos os dias tu perdes-te e cansas. E para mim, honestamente, fez muita diferença. Eu posso dizer, a única coisa que me fazia muita falta de toda esta viagem era uma boa toalha. Ok. Eu sempre que encontrava um hostel com uma toalha a sério, que não fosse daquelas toalhas rançosas que nós andamos com elas atrás, que são muito pequeninas e que não secam nada, eu ficava extraordinariamente feliz. Portanto, era a única coisa que me fazia falta. Em termos de custos, é assim, eu tive uma despesa muito grande porque eu acabei por ir para o Havaí de forma inesperada. E acabei por estar 2 meses no Havaí de forma inesperada. E apesar de eu no Havaí não ter tido despesa, porque eu fiz sempre couchsurfing, eu tive 8 semanas, que são os 2 meses, sempre em couchsurfing, e nos únicos 4 dias em que não estive, eu estive a trabalhar no hostel, portanto fazia limpezas de camas, fazia limpezas de espaços comuns, casas de banho, e troquei o meu alojamento por trabalho. Eu, de resto, tive essa grande despesa do avião que me tirou do Havaí para me levar para Buenos Aires. Aí sim, foi uma coisa violenta. Mas faz parte da aventura. Sim, faz. A minha carteira não gostou e eu também não, mas considerando que eu queria muito fazer a Patagónia e eu estava apertada em termos de tempo, porque eu tinha que sair do Havaí no fim de fevereiro e eu no fim de março tinha que ter a Patagónia à vista. Senão nunca conseguiria, porque a partir de abril é impossível andar naquela zona. Claro. Para tu teres noção, este trekking da Patagónia, que é o circuito W, nós temos o Parque Natural, e o Parque Natural tem 2 circuitos. Tem o W, que é um circuito de 70 km, e tem o O, que é o circuito completo. Basicamente é uma circular. E eu o que fiz foi o W. Portanto, em 3 dias, fiz o W do início até ao final, com uma noite pelo meio. E tu tens que estar preparado para fazer as coisas naquelas condições que te são dadas, e eu tinha esse objetivo de o fazer e que acabei por cumprir. Agora, em termos de custos, eu de resto, eu posso dizer que eu no Chile também estive a trabalhar no hostel. Portanto, eu cheguei a trabalhar no check-in, preparava as mochilas dos outros viajantes, aprendi como é que se faz uma boa mochila de viagem, incluindo com saco de cama, com o colchão, etc. Em troca pelo alojamento ou recebias algo por isso? Não, em troca do alojamento. Basicamente, ele percebeu que eu estava motivada para acalmar um bocado as coisas, eu já tinha o blog de viagens, precisava de escrever sobre tudo aquilo que tinha vivido na altura e dava-me jeito de parar um bocado. E, efetivamente, aquela zona em Puerto Natales, a cidade em si não tem nada de interessante, mas é uma cidade que está a 1 hora das Torres del Paine. E, portanto, eu acabei por estar a levar o carro com muitas pessoas da minha idade e mais novas que queriam fazer o mesmo circuito que eu tinha feito. Portanto, eu em poucos dias comecei a ensinar toda a gente como é que se fazia o percurso, onde é que deviam dormir, como é que se deviam organizar, e preparava-lhes os pequenos almoços. Eles tomavam o pequeno almoço às 5h30 e depois às 5, sim, 4h30, e depois às 5 estávamos a levar toda a gente para o Parque Natural. E, portanto, ainda fiquei neste regime para aí 15 dias. Portanto, não tive despesas nessa altura. E de resto, eu fui sempre ficando em hostels, muito baratos. Aliás, para mim é mesmo o mais barato, é aquilo que eu fico mais contente. Não, para mim é para dormir, um hostel é para pernoitar, não é para estar a ter despesa. Portanto, uma cama e o pequeno almoço, era aquilo que para mim era o mais importante. E depois andei sempre de autocarro. Portanto, eu, por exemplo, entre Valparaíso, no Chile, e o Atacama, fiz um autocarro de 23 horas, uma viagem. Porque já tinha tempo, obviamente, estava a viajar sem bilhete de regresso. E depois porque era muito barato. E se eu podia gastar 10 euros em vez de gastar 100, eu ia gastar 10 euros.
não é? Exatamente, porque ao fim e ao cabo tu ias acabar por, fazias o trajeto e ias acabar por poupar também no alojamento, não é? Porque ao fim e ao cabo tu vais dormir no autocarro. Eu faço muitas viagens em autocarros noturnos, inclusive na Bolívia, na Colômbia foi outra coisa que eu fiz, que é, se eu tenho distâncias que tenho que fazer, muitas vezes eu visito a cidade durante o dia e quando chega às 10 da noite, 11, apanho um autocarro e esse autocarro leva-me a uma cidade nova durante a noite. O que significa que eu não estou a pagar alojamento, estou a aproveitar a viagem, de certa forma, porque estou a viajar muitas vezes até com locais. Pode ter turistas, mas muitas vezes estes autocarros têm locais. E quando chego no dia seguinte de manhã, não paguei uma noite e já estou num sítio novo. E faço isto muitas vezes, está efetivamente mais barato do que apanhar aviões. Mas é preciso ter uma boa organização, claro. Andreia, sentiste-te sempre em segurança? Houve alguma situação menos confortável na América do Sul? Só tive 2 situações menos confortáveis. Uma delas foi 100% minha responsabilidade, foi precisamente no Parque Natural das Torres de Alpine, e teve a ver com a minha segurança física. Foi a única... Aliás, tive 3 situações. Essa nas Torres de Alpine foi porque eu comecei o trekking de madrugada, porque eu queria muito ver o nascer do sol refletido nas torres. Não sei se quem nos está a ver se alguma vez viu ou se procurou a imagem do que é o nascer do sol nas Torres de Alpine, mas efetivamente as torres adquirem um tom cor de laranja como se estivessem em chamas. E eu tive muita sorte porque apanhei uma manhã completamente límpida. Mas para fazer isto eu tive que começar o meu trekking durante a noite. Era um trekking de 11 km, que eu ia carregada porque estava muito frio, tinham-nos aconselhado a levar saco de cama, portanto eu ia com 8, 9 kg às costas, isto sempre em subida. No último pino eu não me apercebi da direção e, portanto, em vez de fazer o contorno da montanha, eu continuei a subir. Só continuei a subir uma montanha que era uma montanha toda ela depois de casco e de gravilha. Ou seja, eu ainda consegui ver o nascer do sol, eu cheguei 5 minutos antes do sol nascer e do ver projetado nas torres, mas depois para descer essa montanha eu vi-me e desejei-me, pronto, aí tive muito medo, porque sentia que todas as coisas por baixo de mim estavam a cair. Portanto, eu tive que descer sentada, assim, agarrada ao chão, e tinha perfeitamente noção que se soltasse uma pedra maior que eu podia ter morrido ali. Isso eu tive muita noção nessa altura. Tinha muitas pessoas cá em baixo a ver, mas eu efetivamente, naquela ânsia de conseguir chegar a horas, eu não vi o último pino e fiz o contorno errado. Depois no Chile, tive outro tipo de situação, precisamente no hostel onde eu fiquei. A pessoa que geria o hostel, houve uma determinada altura, eles refugiam-se muito no facto de isto ser uma coisa cultural, mas efetivamente aquilo foi uma situação de assédio. Não é que fisicamente tenha havido algum problema, mas havia muitos comentários que eram claramente assédio e que acabaram por me fazer ir embora mais cedo do que eu gostaria, porque comecei a deixar de ficar confortável. E depois no Brasil, no Rio de Janeiro, também um bocadinho por culpa nossa, foi num dia em que fomos a uma das favelas, porque queríamos fazer o trilho do morro, do trilho do Vidigal, exatamente, da favela do Vidigal. Há um trilho lá que é o trilho, eu espero não me estar a enganar, mas é o trilho do Morro dos Dois Irmãos, e tu para começares este trilho tens que atravessar a favela. E tu, quando atravessas a favela, uma das regras fundamentais é, na base da favela tens que apanhar uma mota esta que é conduzida por alguém que vive na favela e que vai levar-te até ao topo onde tu queres ir. E o erro que nós fizemos foi, nós fomos de autocarro até um determinado ponto, mas depois mandámos vir um Uber e pedimos ao Uber para nos levar até lá acima, que é um erro enorme, porque a primeira coisa que nos vieram dizer foi baixem as janelas, as pessoas têm que ver quem é que está cá dentro para perceberem que não é polícia e que não são criminosos, porque senão vocês podem ser alvejados. Portanto, fomos de carro até lá acima, que foi um disparate. O nosso condutor estava cheio de medo, porque ele nunca tinha levado ninguém para aquela zona. As ruas estão apertadíssimas, o que significa que tu não consegues, de forma nenhuma, dar a volta ao carro se houver uma emboscada, se houver uma encruzilhada, não tens como sair dali. E, portanto, tiveram esse cuidado de dizer baixem as janelas, que é para vocês estarem bem visíveis, porque, efetivamente, há muito controle de quem entra e de quem sai das favelas e nós estávamos a ser observados. Portanto, aí sim também tivemos algum receio. Efetivamente, depois até fiz o trilho é fabuloso, tem uma vista incrível, mas tive perfeitamente a noção que se houvessem 4 ou 5 pessoas escondidas ali no mato que poderiam ter feito connosco aquilo que... Exato, podia ter havido algum problema.
dia, éramos 2 pessoas, mas era muito fácil de alguma coisa ter corrido mal naquele contexto. Pronto, e pá, de resto, posso dizer que nunca tive situação nenhuma em que me sentisse em perigo, e por ser mulher, a única situação foi essa do Chile. Portanto, em 5 meses, ter uma situação em que me sentia assediada, eu acho que não é significativo. Não me impediria de voltar a ir, nem de fazer nada do que fiz, novamente. Acho que tiveste a decisão correta quando sentiste que estavas numa situação de desconforto, decidiste avançar com a tua vida e sair do local. Acho que fizeste muito bem. Andreia, vamos colocar aqui algumas perguntas que nós temos aqui, algumas pessoas que nos estão a ver. Que é, a primeira pergunta é, já ponderaste viver noutro país por uns meses ou anos para o explorar melhor? É assim, eu fiz, num contexto um bocado diferente, eu fiz Erasmus em Paris durante 1 ano. Portanto, eu já sei o que é viver fora, já tive essa experiência. Em termos de viagem, uma coisa que eu ainda gostava muito de fazer era poder voltar a sair 3, 6 meses para explorar o Sudoeste Asiático, que é uma zona que ainda não está tão bem conhecida da minha parte. E sem dúvida que gostaria de estar mais tempo fora novamente, porque eu acho que não há nada tão libertador quanto comprar um bilhete sem regresso. Aquela experiência que eu tive de comprar um bilhete de ida e de não saber quando voltar, provavelmente nunca mais a terei. Nunca mais vai voltar a... É muito difícil que volte a acontecer. E eu acho que qualquer pessoa que o possa fazer, sem dúvida deve experimentar. Aliás, nós estamos aqui todos de quarentena e eu só penso, eu podia estar a viajar, porque não estou a trabalhar agora. Não estou a trabalhar, estou aqui fechada em casa, ao menos estivesse fechada em casa noutro país qualquer, estivesse fora daqui. Mas, para estar a viver fora, acho que não. Mas tenho ali a zona do Sudoeste Asiático ainda muito por explorar, porque conheço a China, conheço o Japão, e depois conheço Tailândia, Camboja e Vietnã. E tudo, apesar de eu já ter estado em 60 países, depois há ali uma grande área, Filipinas, Indonésias, Malásia, que ainda está por conhecer. Taiwan. Tu sabes que antes de fazer a cabeça pensa Taiwan também. Responder a essa pergunta, se eu pudesse ponderar passar mais uns meses fora, para já ia ter sempre aquela dualidade da parte da América do Sul que ainda não conheço e que ainda quero explorar, mas considerando que eu já conheço muito bem o continente americano, desde os Estados Unidos até cá abaixo, acho que iria para o outro lado, sim. Muito bem. Existe aqui está aqui outra pergunta que eu vou colocar aqui. André, achas que haverá dificuldades em alimentação para quem é intolerante ao glúten? Deve ter a ver com a questão do coronavírus. É? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Não haverá dificuldades em alimentar, acho que não será por aí. Não. Muito bem. Vamos encerrar e André, primeiro de tudo, eu quero te agradecer imenso. Quero que tu partilhes connosco, antes de fazermos esta ponte, quero que tu partilhes connosco os teus projetos futuros. Que projetos é que tu tens? Eu sei que tu também és blogger. Partilha connosco qual é o teu blog e onde é que o pessoal te pode seguir com atenção. Fala-nos um bocadinho sobre estes teus projetos. Em termos de redes sociais, eu tenho tudo com o mesmo nome, que é o Me Across the World, que em inglês é como se fosse eu pelo mundo. Tenho o Instagram como Me Across the World, o Facebook e o próprio site, que é o meacrosstheworld.com. A nível da consulta do viajante, porque as coisas vão melhorar e nós vamos todos voltar a viajar, sem dúvida nenhuma. O local onde me podem encontrar é através do Instagram Consulta do Viajante Online, tudo junto, ou então no site consultadoviajanteonline.pt. E é também a partir daqui que eu estou a receber os pedidos de receita médica e que estou a enviar para o e-mail das pessoas nesta fase do plano de contingência. Em termos de outros projetos, eu tinha muita coisa ligada às viagens que agora está um bocadinho em stand-by. O que nós vamos fazer no meu Instagram para a semana é ter um conjunto de 5 diretos, que está programado para as 7h15 da noite, em que eu vou ter já uma agenda que já está preparada com 5 convidados da área da saúde. Basicamente, eu vou fazer uma pequena live também de meia hora de duração, com médicos de medicina interna, com enfermeiros de medicina intensiva, cuidados intensivos, tudo malta que está a trabalhar agora na linha da frente neste âmbito do Covid, e pessoas que estão nos nossos hospitais principais, Santa Maria, São Francisco Xavier, hospitais mesmo do norte do país. Portanto, vou estar à conversa com 5 pessoas diferentes que estão a trabalhar, para que todos percebamos o quanto é importante nós estarmos em casa e como a situação está a decorrer a nível hospitalar e dos centros de saúde também. Portanto, vai ser de segunda a sexta e vai ser às 7h15. Qual é a data mesmo? Vai começar na segunda-feira, com uma médica de medicina interna. Fantástico.
Andreia, foi um prazer enorme. Muito obrigado por ter estado no Café da Manhã em viagem. A Andreia partilhou-nos imenso sobre a sua viagem na América do Sul. Eu tenho a certeza que vocês vão querer seguir de perto a Andreia, porque a Andreia tem uma história de vida, pessoal, fantástica. Para além de ter este conceito da consulta do viajante online, e só por aí nós queremos ter a Andreia por perto. Andreia, mais uma vez, obrigado. Vamos nos encontrar de certeza absoluta muito brevemente. Tudo bom. Pessoal, este foi o Café da Manhã em viagem. Amanhã vamos nos voltar a encontrar às 10 da manhã e espero que fiquem bem, espero que comecem o dia em grande e até amanhã. Tudo bom, Andreia? Tchau, beijinhos, obrigada, Gonçalo. Até à próxima.